Fala, plebe! Bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Como você sabe, esse projeto de vida autossustentável é um sonho que eu nutro já há bastante tempo, há anos. E durante o meu processo de descoberta e pesquisa, eu entendi que os 3 temas mais básicos seriam permacultura, agroecologia, permacultura para você estabelecer o seu sistema, entender sobre o sistema, e a partir da permacultura você pode entrar em várias áreas. Agroecologia, para entender a dinâmica da natureza, produção, alimentação, produção de alimento, melhor dizendo, e também o Bitcoin como autonomia econômica. Esse vídeo é muito especial, principalmente para aqueles que estão mais habituados com esse papo de Bitcoin. Porque nele nós vamos falar sobre se essa tese der certo, se o Bitcoin realmente funcionar, se for tudo isso que a gente imagina, o que vai mudar no mundo? O que pode mudar? O que está de uma forma hoje e de repente tem a tendência de seguir para outro caminho? São papos, conversas que nós libertários, bitcoiners, fazemos muito em mesa de bar e que hoje eu vou trazer aqui para vocês com muita alegria para a gente imaginar esse futuro juntos. Como eu sempre digo, viver autossustentável, em harmonia mesmo com a natureza, sentindo os ciclos da natureza, sendo beneficiado por isso, não é algo divergente de ser economicamente viável e inclusive tecnológico. Esse canal ele tem justamente esse propósito, unir viabilidade econômica com tecnologia de ponta para quem deseja ter uma vida autossustentável, homestader, off-grid, no campo em especial. Eu peço que, se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, nos siga nas redes sociais e compartilhe com um amigo. Agora a gente vai falar das preferências temporais, isso é importantíssimo. O que é preferência temporal? Por exemplo, quando a gente fala que a gente tem uma alta preferência temporal, é porque você prefere gastar o seu dinheiro em alguma coisa imediata do que guardar ele para o futuro, entendeu? Isso é uma alta preferência temporal. Uma baixa preferência temporal é você guardar o seu recurso de agora esperando o futuro. É juntar recursos, é acumular capital, vamos dizer assim. Um exemplo de alta preferência temporal que a gente tem, por exemplo, é a passagem do filho pródigo. Né, que o filho vai, pede a herança dele antes do pai morrer, o pai dá a herança para ele, ele gasta toda a herança e volta para o pai arrependido. Então, o filho pródigo tinha uma alta preferência temporal. Um exemplo de baixa preferência temporal são as formigas na fábula da formiga e da cigarra. Né? A cigarra tem uma alta preferência temporal porque ela prefere cantar no verão do que trabalhar, enquanto a formiga ela tem uma baixa preferência temporal porque ela prefere trabalhar para garantir que ela vai ter como se alimentar e tudo mais no inverno do que aproveitar o verão e tal. Uma outra história de baixa preferência temporal é dos 3 porquinhos, né? O porquinho que fez a casa de alvenaria. Porque o primeiro porquinho, ele faz a casa de palha. E ele fica todo feliz, fala para a mãe dele: "Ah, mãe, fiz uma casa de palha, fui mais rápido." O do meio faz uma casa de madeira. E o último que faz a casa... Eu não lembro se era de pedra ou de alvenaria na história. Mas é alguma coisa nesse sentido. Mas era uma casa que o lobo não conseguia derrubar, depois ele tentou entrar e tudo mais. Né? Então, quer dizer, ele teve que se esforçar mais. Hoje, pela nossa moeda ser uma moeda que ela se desvaloriza a cada ano, a gente é levado a nos tornar pessoas com uma alta preferência temporal. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso dinheiro ele não vai render no tempo. Se você guardar o dinheiro no banco, você vai perder dinheiro. Então, você está o tempo todo motivado a fazer empréstimos e tudo mais. Até a lógica do empréstimo mesmo. É uma coisa tão engraçada, né? Como que hoje a nossa família nos incentiva a tomar empréstimo, a fazer um financiamento, por exemplo. Quando você faz um financiamento, você está tirando o seu dinheiro do seu eu de amanhã, está pegando dele e passando para o seu eu de hoje, em forma de bens. Então você financia um carro, você vai ter o carro agora, e aí você vai deixar de ter o dinheiro do carro conforme o tempo for passando, né? No futuro. É uma coisa que a gente precisa avaliar muito bem, porque será que vale a pena eu ter esse bem agora ou vale mais a pena eu guardar o dinheiro que eu investiria nesse bem? Né? É interessante isso sempre. Toda vez que você faz um empréstimo ou coisa do tipo, você está pegando emprestado, na verdade, do seu eu futuro. E toda vez que você poupa, você está guardando dinheiro para o seu eu futuro. O seu eu de hoje está abrindo mão de alguma coisa para o seu eu futuro ter alguma coisa, ter recurso. Quem explica muito bem isso
é o Hans Hermann Hoppe, que também é um economista da escola austríaca, né? No caso, ele é um alemão, mas também é um economista da escola austríaca. Então, o Hoppe explica o impacto da preferência temporal em nossas vidas da seguinte forma. Na economia, a preferência temporal influencia na taxa de juros, o investimento e o consumo. Na política, a preferência temporal influencia a forma como os governos gastam dinheiro. Se o dinheiro vai valer menos no futuro, então compensa eu gastar mais agora. Foi esse economista que escreveu Democracia, o Deus que Falhou. Muito bom. E vida pessoal, na preferência temporal influencia as decisões de poupança, investimento e consumo. Não foi ele que cunhou esse termo, mas ele usa de forma brilhante, tá? Alguns exemplos que ele dá. Uma pessoa com preferência temporal baixa pode optar por poupar dinheiro para a aposentadoria, enquanto uma pessoa com uma preferência temporal alta pode optar por gastar o dinheiro agora. Uma empresa com uma preferência temporal baixa pode optar por investir em novos equipamentos, enquanto uma empresa com uma preferência temporal alta pode optar por distribuir lucros aos acionistas. Um governo com preferência temporal baixa pode optar por reduzir a dívida pública, enquanto um governo com uma preferência temporal alta pode optar por aumentar os gastos sociais. Por que isso é importante? A gente entrou agora na terceira parte do vídeo. A gente começa a ver como que, se a tese do Bitcoin der certo, como que isso pode mudar fundamentalmente a forma como a gente pensa e se relaciona. Porque a gente está imerso nessa terrível realidade fiduciária e a gente não se dá conta como que isso afeta as nossas tomadas de decisão. A preferência temporal também fica mais fácil de você entender a relação dela com o Bitcoin e como isso é potente, como isso é uma coisa realmente disruptiva, com esse livro Padrão Bitcoin. Né? Existe ele em português. Então ele vai trazer aí, né, toda a história do desenvolvimento da moeda e caso o Bitcoin seja o padrão, o que muda no mundo. Também a KPMG, que é uma multinacional holandesa, ela fez, no início do mês de setembro, um relatório que fala como que o Bitcoin ele pode ajudar nas questões ESG, justamente porque o Bitcoin ele tem a prova de trabalho que ele precisa de energia para fazer a prova de trabalho. Só que ele precisa de energia barata, então ele passa a ser... Porque se a energia for cara, por exemplo, a energia termoelétrica não serve para o Bitcoin, porque é uma energia cara. Então ele precisa de uma fonte de energia muito barata para ser viável, para ser rentável a fazenda de Bitcoin. E é uma coisa que consome muita energia. Então ele passa a ser um incentivo para a geração de energia barata. Né? Também, se você for comparar, por exemplo, o Bitcoin com o sistema bancário, ele consome muito menos energia do que todo o sistema bancário internacional, né? Ou mundial. Mas ele dá outros cases aqui, vale muito a pena, saiu muito recentemente, é um relatório curto, está disponível aí, só pesquisar na internet. Então vamos fazer um exercício agora de imaginar um mundo bitcoinizado. Né? Bom, a primeira coisa, muita gente fala assim, mas hoje a gente não consegue superar a blockchain porque não existe computação quântica ainda. Quando existia a computação quântica, aí já era o Bitcoin. Meu amigo, quando existia a computação quântica, já era tudo de senha que você conhece na vida. O Bitcoin, ele é muito menos vulnerável do que a sua conta do banco, entendeu? Eu lembro um tempo atrás que quem tem conta no Banco Itaú estava aparecendo uns números esquisitíssimos, como se tivesse um depósito, não tinha, foi uma confusão. Depois teve um outro dia que o banco ficou fora do ar. Isso a gente está falando de um banco gigantesco. Né? Então, assim, esse tipo de coisa, quando chegar, por exemplo, uma tecnologia quântica, vai ser muito mais fatal, primeiro, para o sistema fiduciário do que para o Bitcoin. Então, assim, não é uma coisa que realmente carece de preocupação. Uma outra coisa que é muito interessante da gente pensar é com relação aos investimentos em imóveis. Né? Por exemplo, quando o governo Collor tomou a poupança da população, não resolveu o problema da inflação e levou muitos brasileiros ao suicídio, olha o que uma decisão do Estado pode fazer, hein, gente? Uma coisa é você errar na sua vida. Outra coisa é você cagalhar a vida de milhões de pessoas. E o governo faz isso todo dia. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a investir em imóveis, justamente para guardar ali
o valor, né? Ter uma reserva de valor ali em alguma coisa que ela pudesse negociar no futuro, porque o governo não tomou os imóveis das pessoas. O que aconteceu? Por conta disso, acabou tendo muito latifundiário, porque muitas pessoas começaram a comprar grandes extensões de terra sem a pretensão de usá-las, por conta da insegurança com relação a deixar o dinheiro guardado na poupança. Isso fez com que muitas pessoas que realmente quisessem trabalhar na terra não tivessem acesso na terra. Aí a gente tem um desdobramento para entender um pouco da demanda de histórica. Reforma agrária, quer dizer, você vê que o próprio Estado criou o problema, gerou medo, que fez as pessoas buscarem terra sem produzir, e aí depois pessoas que queriam acessar a terra, mas não tinham dinheiro, a terra estava mais cara, ela não estava produzindo, e aí você tem o problema da reforma agrária e MST. Mas vamos imaginar, então, que a gente tem um dinheiro digital, que você tem total segurança nele. E que, inclusive, você tem uma segurança que ele vai valer mais no futuro do que ele vale hoje. A população brasileira está diminuindo. A partir de hoje mesmo, por exemplo, você tem mais pessoas de 40 anos no Brasil do que de 4. Eu já não tenho esperança de me aposentar. Eu acho que se você tiver uma idade similar à minha, também não. Ou se você for mais jovem que eu. E a gente perdeu a oportunidade de capitalizar a nossa aposentadoria, né? Mas, bom, se então a gente está chegando num lugar onde vão ter menos pessoas para mais imóveis, a tendência do valor do imóvel é cair. Então a gente já começa a perceber que o imóvel pode não ser um bom investimento para o futuro, aquela coisa de comprar imóvel para investir, que as regiões sempre valorizam e tudo mais. Salvador já deve ter região que não está valorizando, porque 10, 11% da população saiu de lá. Se então a gente tiver um dinheiro que tem uma percepção de mais valorizado no tempo do que um imóvel, muitas pessoas que investem em imóveis hoje, elas vão querer tirar o seu investimento do imóvel e passar o investimento para o Bitcoin. Ao invés de guardar o dinheiro dela em imóvel, ela pode querer guardar o dinheiro dela em Bitcoin. Se uma coisa dessa acontecer, a tendência é o custo de vida, de moradia nas grandes cidades brasileiras cair vertiginosamente, porque a gente vai parar de usar os imóveis como reserva de valor ou como ativo de especulação. Para a gente ver, olha que impressionante isso. Imagina um mundo onde o imóvel não é uma reserva de valor interessante, onde o dinheiro é melhor você ter o dinheiro líquido do que ter o imóvel. Imagina o impacto que isso teria para a diminuição do custo de vida da população de modo geral. Como que isso beneficiaria as camadas mais baixas da população em renda? É uma coisa realmente assim, e isso mostra pra gente como que a gente está acostumado com a coisa mais errada do mundo, com um custo de vida que sobe cada vez mais, especialmente nas grandes cidades, ou nas cidades de modo geral. Em todo lugar, até no campo, mas especialmente nas cidades. Então, essa hiper-bitcoinização que é esperada é uma coisa realmente que tem um potencial revolucionário muito grande e que nos mostra como que a tecnologia do Bitcoin é uma coisa assim, à frente do nosso tempo. Quer dizer, a gente não tem noção dos desdobramentos que essa tecnologia vai trazer para as nossas vidas. Então, muitas pessoas, justamente por não entenderem, realmente é muito novo, é muito disruptivo, elas ficam acreditando em manchetes de jornal. E, na verdade, é o contrário. Gente, a energia elétrica, ela era um diferencial para as pessoas quando nem todo mundo tinha acesso à energia elétrica. Existem comunidades que negaram a energia elétrica. Os Amish são o quê? Eles negaram a energia elétrica. Para eles, a energia elétrica é uma coisa do demônio. E eles vivem sem energia elétrica. Você negar o Bitcoin, você vai ser o Amish do futuro. Ou você vai chegar atrasado para a festa. Mas será que é o fim da festa? Não é o fim da festa. Tem um artigo, um rapaz que chama Lucas alguma coisa, ele fez num blog internacional. Eu vou compartilhar no meu Instagram e também no meu Twitter. Então, se você não me segue, me segue no final do vídeo se você quiser ter acesso a esse artigo completo. Então, ele imagina um mundo, ele pega o valor que tem hoje, o quanto que as pessoas têm hoje de valor, né? E aí ele aplica ao Bitcoin e ele faz dois cenários. Um, que existem 16 milhões de Bitcoins ativos, e outro,
que ele colocou como se tivesse 4 milhões de bitcoins ativos que a maioria tivessem se perdido. Então, no futuro, por exemplo, aí aqui ele coloca as classes, né? Nações e mega ricos, multimilionários e pequenas nações, bilionários e mega corporações, multimilionários e grandes corporações, milionários e empresas, classe média alta, classe média baixa, classe baixa e pobres. Então, no futuro, eu não sei se é em 80 anos, acho que é alguma coisa assim. Ele faz uma estimativa como se o Bitcoin chegasse a 10 milhões de dólares. Então, se o Bitcoin chegar a 10 milhões de dólares, ele fez isso em maio de 2023, esse artigo. Então, pegando pelo preço de maio de 2023 e julgando que ele chegasse em 10 milhões, vamos pegar a conta aqui menos absurda dele. Em 80 anos, se você comprar hoje R$20 em Bitcoin, você vai se manter numa classe média daqui a 80 anos, ou sua família. Se você comprar $1.200 em Bitcoin, você vai ter um poder de compra equivalente a um milionário ou a uma empresa robusta daqui a 80 anos. Se você investir $200 mil em Bitcoin, você vai ser equivalente a um multimilionário daqui a 80 anos. Fazendo a conta para que o maior número de pessoas percam seus bitcoins ou morram e não passem para frente de suas chaves, a conta seria mais absurda ainda. Para você ser um multimilionário nessa conta aqui, você precisaria investir hoje $300 em Bitcoin. É muito interessante, mas qual que é a noção disso? A inflação anual de 2023 do Bitcoin é 1,8%, né, de aumento da base. E para 2024, 0,9%. A inflação anual do ouro, ou seja, o aumento da quantidade de ouro no mundo, através da extração, né, é entre 1,5% a 2%. Isso que se cair um meteoro de ouro ou descobrirem uma jazida nova de ouro, seu ouro vai diluir. Ou seja, o Bitcoin ele vai se tornar um ativo mais escasso do que o ouro nos próximos anos. Qual que é o lastro do Bitcoin? O lastro do Bitcoin são os halvings, a segurança dele pela blockchain, pelo sistema de nodes. Então, realmente a tendência é de uma valorização. A tendência, pode ser que não aconteça, pode ser que a tese também vá para o buraco, né? Mas é a tendência. E aí tem esse meme aqui, né? Não venda seus bitcoins para BlackRock. Imagina se um grande investidor hoje, um grande investidor comprar, sei lá, bilhões em Bitcoin de uma vez. Imagina se um país, além de El Salvador, adotar o Bitcoin como lastro. Imagina se o BRICS aí que está nessa brincadeira aí, vai ter a moeda do BRICS e tudo mais. Imagina se o BRICS lastrear o dinheiro dele em Bitcoin. Gente, se um player do mercado fizer um movimento desse, se você tiver um pouquinho, imagina isso, um Bitcoin ser equivalente a 10 milhões de dólares. Imagina, por exemplo, se você conseguir aí com o tempo comprar um Bitcoin, você de repente ter 10 milhões de dólares. Então, existe uma tendência muito forte que em algum momento aconteça, entendeu? Essa é a teoria dos jogos. Quem comprar primeiro vai meio que estourar a boiada, porque se um grande player comprar primeiro, os outros vão falar assim, puta, não posso ficar para trás, vou ter que comprar também. Aí vai ser uma corrida para comprar, então quem tiver vai valer muito. Por isso mesmo que eu tô aqui me expondo como uma missão de vida, né? Como eu já falei várias outras vezes. Mas não conte para ninguém. Isso é um segredo seu. Garanta que as pessoas que você ama vão receber as chaves e vão saber utilizar elas caso você parta. Porém, faça isso em segredo. Apenas as pessoas mais próximas e que você confia muito. Apenas elas podem saber. Nós vamos ter vários vídeos aqui explicando como fazer isso da maneira mais segura. Enfim, desenvolver melhor essa ideia, as técnicas aí relacionadas ao Bitcoin. Mas é indispensável pensar numa vida off-grid, autossustentável, fora do sistema, sem falar em Bitcoin. E aqui também a gente tem um próximo vídeo que o tema dele vai ser geração de energia elétrica. Mas aqui a gente fecha a principal parte do nosso canal, no sentido assim, as principais bases, né? Que é da agroecologia, da permacultura e do Bitcoin. E era esse o casamento que eu queria entregar. Eu sei que assim, que se alguém
pegar isso e estudar a fundo, da mesma forma que eu fui, e quiser aplicar isso, que você já tem todas as respostas aí para ter o melhor estilo de vida que você desejar ter, sem financiar o Estado e, enfim, da maneira mais moral, né, e ética possível. Meus amigos, eu agradeço muito a atenção de você até aqui. São em torno de 2 horas e qualquer coisa aí de vídeo. Coloquei essa frase aí, além dessa música do Gonzaguinha, né, para você escutar após a nossa conversa, após esse monólogo, né. Esse é um futuro que eu desejo, acho que um permacultor libertário vai mais ou menos por aí. E vem me acompanhar, vamos descobrindo juntos. Se eu trouxe alguma informação que para você foi bem relevante, eu peço para você contribuir comigo, com esse canal. Talvez até em Bitcoin mesmo, deve ter aqui embaixo uma carteira, ou procure nas redes sociais alguma carteira mais atualizada. Também os cursos, né, que eu estou planejando aí para fazer, talvez nesse momento já tenha alguns. Peço que você siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com quem você ama, peça para assistir até o final. E aí eu trouxe uma frase do Fernando Pessoa, né, ele estava em Portugal e ele estava trabalhando para uma agência de propaganda, e quando a Coca-Cola chegou lá, ele colocou essa frase, né? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E eu não conseguiria definir melhor a questão do Bitcoin, né, do que essa frase do Fernando Pessoa, a quem eu admiro muito. Muito obrigado, fica com Deus, estou à disposição, me mande mensagens, sugestões, críticas. Tenho interesse em melhorar, em trazer um conteúdo cada vez mais apurado nessa linha de vida autossustentável, vida off-grid. A gente construir uma sociedade mais justa, honesta, ética, para nós, para os nossos filhos e honrando também os nossos antepassados. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.